Nós vamos fazer a leitura do livro de Apocalipse e a minha oração é que nós ficamos firmes na leitura da palavra, ao ouvir a palavra do Senhor, que a gente possa se sentir alimentado, fortalecido, porque a palavra do Senhor tem essa função nas nossas vidas, né? De nos alimentar, de nos erguer, de alimentar a nossa fé. Nós vamos começar com a introdução do livro de Apocalipse. O profeta e autor do Apocalipse, o mais enigmático e curioso livro da Bíblia, é do apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, uma família abastada da Galileia, conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Talvez isso tenha deixado uma ponta de inveja em muitos falsos seguidores do cristianismo, a ponto de séculos mais tarde brotar maldosamente, da parte de alguns críticos, certas calúnias questionando a sexualidade de João. Entretanto, em sua época e por todas as igrejas da Ásia Menor, ele notabilizou-se por sua bravura e masculinidade, vindo a ser conhecido como Filho do Trovão. João teve um importante papel na obra da igreja primitiva em Jerusalém. Em 4 ocasiões, o autor do Apocalipse tem o cuidado de se apresentar como João. Judeu e versado nas Escrituras, alimentava viva e contagiante a esperança de que a verdade e a fé cristã não demorariam a ver a glória do triunfo eterno sobre as momentâneas e poderosas forças de Satanás em plena atuação no mundo. Por volta do ano 135 depois de Cristo, Justino Marte e logo depois Irineu, 180 depois de Cristo, citam o livro de Apocalipse em seus estudos. Em alguns trechos, palavra por palavra, e indiscutivelmente atribuem a autoria do livro sagrado a João, o apóstolo de Jesus Cristo. No século II, entretanto, um bispo africano denominado Dionísio fez um longo estudo comparativo entre a linguagem, o estilo e a teologia aplicada ao livro de Apocalipse e as demais obras do apóstolo João, concluindo que outro João, provavelmente João conhecido como o presbítero, seria o autor deste livro profético. Embora alguns estudiosos ainda hoje sigam o pensamento de Dionísio, a grande maioria dos eruditos e biblistas da atualidade confirmam a autoria do apóstolo João para o livro das últimas coisas, o Apocalipse. A palavra-chave para o início de uma correta compreensão desta obra encontra-se na abertura da carta Revelação. Essa é a melhor tradução da expressão grega apocalipse, apocalipsis, que abre o livro de Apocalipse e frequentemente aparece nos textos proféticos do Antigo Testamento da Septuaginta, a primeira e mais importante tradução do Antigo Testamento em grego. Tanto que a edição da Bíblia King James de 1611 e todas as demais em língua inglesa usam a expressão Revelation, revelação, como título desse livro de João. A palavra Apocalipse tornou-se um termo técnico para a igreja primitiva e passou a designar a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, o Messias, no final dos tempos. Portanto, o Apocalipse é a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo como Redentor do mundo e conquistador único e absoluto do mal em todas as suas formas e expressões. Como na época de João, as autoridades políticas e militares dominantes estavam começando a impor o chamado culto de adoração ao imperador, o apóstolo sente a necessidade vital de encorajar os cristãos a se manterem fiéis e leais a Jesus Cristo, nosso único e supremo Senhor. Por vários motivos, incluindo o cultural, o estilo literário peculiar, o místico, a obra é fruto de uma experiência de êxtase espiritual, e o da segurança, era fundamental que a mensagem chegasse às igrejas sem a censura ou o bloqueio do exército romano. Todo o processo pelo qual o Senhor dará prosseguimento à sua obra redentiva e salvadora de todas as pessoas que nele creem está aqui delineado sob símbolos, metáforas e ilustrações diversas.
A estrutura dessa obra maravilhosa e fundamental de João está baseada em 4 grandes visões, cada uma delas estrategicamente começando com a expressão no Espírito e comunicando ao leitor algum aspecto da pessoa do Messias, Jesus Cristo, e da sua supremacia como juiz do universo. Cada visão proporciona uma cena diferente e nos conduz para um degrau superior no processo de revelação total e final da história da humanidade. O livro tem seu início marcado pela visão de cartas endereçadas pelo Senhor às 7 igrejas existentes no período apostólico e que servem como exemplos de igrejas de todas as épocas. Nessas cartas, Deus expressa seus elogios e críticas, concluindo sempre com uma advertência ou conselho e uma promessa. No 4º capítulo, João se sente transferido para as dimensões celestiais e lhe é concedido o dom de contemplar os grandes eventos mundiais que acontecerão depois de certos sinais. Por meio de uma série de julgamentos seguidos, porém imprecisos quanto a épocas e duração, os selos, as trombetas e as taças, o planeta Terra e todos os seres vivos serão castigados por causa do pecado humano com sua insaciável perversão e maldade. Então, o grande dia da ira de Deus, retido por séculos e séculos, será finalmente inaugurado. Embora não possamos calcular quando nem quanto tempo levará todo esse processo de juízo, o próprio Senhor, por sua misericórdia, se encarregará de abreviar a dor e o sofrimento da raça humana, especialmente dos seus filhos. Nos capítulos 17 e 20, somos informados dos detalhes finais dessa dispensação ou tempo histórico. O glorioso retorno de Jesus Cristo, acompanhado por seus exércitos celestiais, o estabelecimento efetivo e definitivo do reino de Deus, logo após o processo de julgamento final do trono branco e o início de um novo mundo. Contudo, no encerramento deste livro, há uma palavra poderosa e alentadora de chamamento à devoção. O alerta é geral, considerando a iminente, triunfal e definitiva volta do Senhor. A santidade e o testemunho são imperiosos na vida de todos aqueles que receberam o maravilhoso dom de crer em Deus e Yahvé. O livro termina com uma oração que deveria expressar o santo desejo de todos os crentes. Maranata, uma transliteração do aramaico que significa Amém, vem Senhor Jesus. João escreveu o Apocalipse por volta do ano 93 d.C., quando os cristãos estavam começando a viver um dos mais intensos períodos de perseguição religiosa da história. Depois do terrível reinado de Nero, 54 a 68 d.C., e ao final da era de Domiciano, 81 a 96 d.C., Tito Flávio Domiciano foi filho de Vespasiano, nascido no ano 51 d.C. Na dinastia dos Flávios, começou seu império com sabedoria e elevado carisma popular, mostrou-se hábil administrador, conquistou diversos povos e terras, inclusive toda a Bretanha. Entretanto, seu autoritarismo sempre crescente fez surgir um regime de extremo terror e repressão que atingiu o povo, a aristocracia, os filósofos e, principalmente, os pensadores e pregadores judeus e cristãos. Sucumbiu assassinado numa conjuração promovida por seus senadores com a cumplicidade de sua esposa. O apóstolo João, sem citar nomes, faz uma profunda analogia entre a maligna estratégia política de Domiciano e os líderes mundiais despóticos e maquiavélicos de todas as épocas, especialmente com o último anticristo. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo.
Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está à porta. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como o metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás.
Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras,
Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste à minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Capítulo 4 do livro de Apocalipse. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava assentado, tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como o cristal. No centro, circundado o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como o de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória,
a honra e o poder. Portanto, tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Capítulo 5. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou, ao menos, olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Capítulo 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem à espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue?
Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Capítulo 7. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos, a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, e da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos, e que 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: ó meu senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono.
E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu até essa parte das criaturas que viviam no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoados pelos 3 próximos anjos. Capítulo 9. Então o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Foi entregue a chave do poço do abismo. Assim, ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de um colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi concedido poder como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros 2 ainda estão por vir. Então, o 6º anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade.
O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes de milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Capítulo 10. Depois avistei outro anjo, poderoso, que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo o que nele existe, exclamando: eis que não haverá mais demora. E que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos os profetas. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa, e de fato ele era doce como mel ao paladar, contudo, assim que engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Considerei poder as minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar,
A besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra, muitos se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos viram. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Assim transcorreu o 2º dos ais e o 3º virá sem demora. Então o 7º anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Capítulo 12. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, e ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida.
Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal, contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar, em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Capítulo 14. Então olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000
que ostentavam escritos em suas frontes o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira. E será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça de sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Olhei e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade, e a terra foi ceifada. Então, outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Capítulo 15. Então observei no céu um outro grande e terrível sinal: 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com estes se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações.
Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em seguida, olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Então partiram do santuário os 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Imediatamente, o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Capítulo 16. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. Veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porquanto julgaste estes crimes, porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue para beber, pois isso é o que merecem. E ouvi que do altar procedia a seguinte aclamação: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os teus juízos. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor, e colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a ele. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudessem glorificar ao Senhor. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como venho assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E aconteceu que o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave que vinha do trono e exclamava: Está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra.
A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Capítulo 17. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: Vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para o deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então o anjo me encorajou, dizendo: Por que te admiraste? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei, e um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas para apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Em seguida, declarou-me mais o anjo: As águas que viste sobre as quais se assenta a prostituta são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo, porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave impura e detestável, porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela,
e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dá-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, pagai-lhe em dobro por tudo o que fez. No cálice em que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Causai-lhe tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si, pois no seu íntimo ela meditava: estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a extinguirá, porquanto o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, como foi que em apenas 1 hora chegou a tua condenação? Os comerciantes da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar as suas mercadorias. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho, púrpura, seda, tecidos escarlate e toda espécie de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e ovelhas, cavalos e carruagens, e até mesmo corpos e almas de seres humanos. E eles murmurarão: também desapareceram todas as frutas que tanto lhe davam prazer ao paladar. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se evaporaram, jamais serão recuperados. Os negociantes desses produtos, que se enriqueceram à custa dela, se colocarão à distância, apavorados com o seu sofrimento, prantearão e muitos se lamentarão, exclamando: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas, e todos os pilotos e todos os marinheiros e passageiros dos navios e todos aqueles que ganham a vida trabalhando no mar ficarão de longe. E ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade? Então jogarão pó sobre as cabeças e, chorando e lamentando muito, exclamarão: ai, ai da grande cidade, por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, mas bastou 1 hora para que ela virasse um amontoado de escombros. Celebrai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porquanto, afinal, Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. Então, um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a ao mar, exclamando: com semelhante violência será jogada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Jamais se voltará a ouvir em suas praças o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, nem dos tocadores de trombetas. Nunca mais se encontrará dentro de seus muros artífice algum de qualquer ramo da arte. Também jamais se ouvirá em seu interior o ruído do trabalho das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentre seus limites a luz das candeias. Jamais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus comerciantes eram os grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias.
e em suas dependências foi descoberto o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Capítulo 19. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte e sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono e exclamavam: Amém, Aleluia! E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado o linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve: Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés, num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo, que se colocou em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Capítulo 20. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo.
Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água viva. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha
e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro, com 12 portas e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim, havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente, como o vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro.
Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam: vem, e todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda a certeza: venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós acabamos de fazer a leitura do livro de Apocalipse. A minha oração é que Deus te abençoe abundantemente e que você jamais tenha medo desse livro, porque esse livro é uma exortação a permanecermos firmes na íntegra, nos caminhos do Senhor, com integridade e retidão, fugindo do mal, nos resguardando de toda inverdade, de tudo que é ruim, de tudo que não agrada a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha certeza que o seu livro, que o seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus guie os seus passos e te dê a graça da fé verdadeira, que te dê a esperança renovada todos os dias com o poder do Espírito Santo que habita em você. Que Deus te abençoe.